Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês como que foi o meu início, né, pós-formada com os atendimentos individuais. Eu já fazia terapia de grupo durante uns 4 a 5 anos, eu já trabalhava com terapia de grupo, eu era coterapeuta porque eu não tinha formação, eu estava na faculdade. Então, para terapia de grupo, são 2 profissionais, um profissional formado, um psicólogo, e o outro poderia ser um estudante ou qualquer outra área, que aí entraria como coterapeuta. Então, durante uns 4 a 5 anos, que foi o tempo da minha formação, eu fiquei trabalhando como coterapeuta e eu já fazia parte dos profissionais da clínica, eu fazia parte da reunião de profissionais também. E aí o último ano da clínica foi só, da faculdade foi só clínica, né? Então já tinha esse contato com o atendimento individual e com a supervisão dos professores da faculdade. E aí quando eu iniciei com os atendimentos individuais, claro, né? Bate aquela ansiedade, né? O coração dispara, é o seu primeiro paciente oficialmente, né? Fora da faculdade. A clínica ela tinha toda uma estrutura, né, para os atendimentos, tanto grupo quanto individual, cursos, e a gente tinha supervisão também. E aí, né, começaram os atendimentos. E aí foi super gostoso, foi super gratificante você colocar na prática tudo aquilo que você aprendeu, o contato com o outro, né, uma paixão que eu tinha, psicologia, desde os meus 11 anos que eu falava que eu ia ser psicóloga, e ali estava eu atendendo no individual. Aí o que aconteceu ao longo dos atendimentos? Os casos que chegavam até a minha pessoa eram muito parecidos com o que eu havia passado no último ano da faculdade, na minha vida pessoal, com o que eu havia passado faltando um mês e meio para terminar a faculdade. Aí eu falava assim, mas, né, por que isso está acontecendo? Eu ficava me questionando. Porque assim, eram histórias muito parecidas, muito semelhantes. E aí, o que eu fiz? Eu levei o caso para a supervisão. Eu cheguei para minha supervisora, que era dona da clínica, ela era formada há 30 anos, então tinha uma bagagem, um conhecimento incrível. E eu levei isso para ela. Eu falei assim, olha, os casos que estão chegando para eu atender é assim, 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 muito parecido com a minha história de vida, com o que eu passei faltando um mês e meio para a faculdade, né? Nem sempre era a mesma situação, mas era muito semelhante. E aí ela falou assim, olha, além de você ter todo o conhecimento, toda a bagagem de uma faculdade para atender esses casos, você tem essa vivência na pele, na sua vida pessoal. Então, como nada é por acaso, né? Dentro da física quântica, semelhante atrai semelhante. Então, por que eu estava atraindo aquelas pessoas? Para que eu desse o direcionamento, para que eu atendesse aquelas pessoas? Porque eu sabia exatamente o que elas estavam passando. Eu sabia exatamente qual era a dor delas. Então, só o fato de eu saber, de eu já ter passado e de eu acolher aquela pessoa, já fazia total diferença no processo terapêutico dela. Então, o quanto é importante o autoconhecimento, você se cuidar não só como ser humano, mas também como profissional. Buscar ajuda. E eu tinha ferramentas, tanto profissional quanto pessoal, para ajudar aquela pessoa. Pessoal que eu digo, não dando conselho, muito menos exemplo da minha vida, não. Eu tinha o acolhimento, porque eu sabia o que aquela pessoa estava sentindo. Então, o fato de você acolher a pessoa, de você entender o que ela está passando, faz total diferença no processo terapêutico. E aí, eu entrava com a bagagem profissional. Então, isso foi
muito importante para mim como pessoa, como ser humano, como profissional. E é até hoje, porque eu trago toda essa experiência, toda essa bagagem depois de muitos anos, né? Já vai fazer quase 20 anos isso, né? Então, é uma coisa muito, muito importante dentro de um processo terapêutico, o acolhimento. O acolhimento, porque dentro do processo terapêutico, a primeira coisa que eu falo, não existe crítica, não existe julgamento, não existe certo, não existe errado. Existe a pessoa, existe o paciente que tem a sua história, que tem o seu contexto de vida, que tem as suas dores, que tem as suas feridas a serem tratadas, a serem olhadas, cuidadas. Então, no meu primeiro momento de atendimento individual, foi muito importante e muito gratificante. E eu sempre falo, se não tivesse acontecido o que aconteceu, eu não seria quem eu sou hoje. Então, a minha eterna gratidão a tudo o que me aconteceu, a tudo que eu busquei aprender, ao caminho que eu trilhei para chegar até aqui, a profissional que eu me tornei. Eu tenho, sinceramente, muito orgulho de mim como ser humano, de mim como Cecília, de mim como profissional. Eu tenho muito orgulho da minha pessoa. E tenho muito a agradecer a todos vocês, né, que tenham carinho, que tenham confiança, que confiam no meu trabalho. Então, eu só tenho a agradecer de coração por tudo e por todos.